Então vamos iniciar aqui o nosso curso e eu vou estar mostrando para vocês como utilizar o PDO, né? Trabalhar com PHP aí no padrão, no modelo aí em PDO, que também é orientado a objetos, tá? Só que é uma estrutura um pouco mais nova que tem algumas vantagens se comparadas às demais. Obviamente, para começar esse curso é interessante que você já saiba pelo menos o básico do PHP, tá? Que é o PHP pode ser o estruturado, tanto para fazer tanto a programação orientada a objetos, quanto o MVC, o PDO, depois eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas 4 estruturas. É interessante antes você já ter um conhecimento prévio em PHP, né? Pode ser mesmo aí o estruturado. Se você já tem um conhecimento, fica mais fácil para você implementar uma dessas outras estruturas. Eu costumo trabalhar e utilizar nos meus projetos, nos sistemas que eu crio prático. No final agora de 2019 eu fiz 2 sistemas grandes, que foi um para ordem de serviço e um outro que foi um portal de curso. Inclusive o portal que eu estou utilizando agora, né, eu desenvolvi ele em 8 cursos, depois eu fiz algumas implementações dentro dele aí também, porque foram necessárias para ser utilizado, mas eu fiz estruturado e eu só trabalho estruturado. Se você me perguntar qual a melhor dessas formas aqui, né, não existe isso, isso vai de programador para programador. Eu vejo algumas vantagens em trabalhar com PHP estruturado, que é na questão de manutenção do código. Tá? Se você trabalha orientado a objetos ou em MVC, você já tem uma dificuldade maior, já entra classes, o MVC então aí vai entrar modelo, controller, às vezes você precisa editar 3, 4 arquivos para poder fazer uma mudança. Eu não gosto disso nos meus projetos. Agora, isso tem vantagem? Sim, né? Se você for trabalhar com mais de um desenvolvedor no mesmo projeto, o padrão MVC é muito bom. Você consegue organizar melhor a tarefa, muitas empresas até utilizam isso, a tarefa para cada um dos desenvolvedores. Como eu trabalho sozinho, né, então eu utilizo o padrão estruturado. Em alguns casos seria interessante se você trabalhar, por exemplo, com mais de um outro desenvolvedor, um no front-end e outro no back-end, trabalhar com estruturado, um faz a parte aí dos layouts, faz todo o front-end e você fica no back-end. Então também tem como você dividir tarefas utilizando outro modelo. O PDO, né, ele utiliza também orientação a objetos, tá? Então entra algumas classes, mas não vem, não é tão comum aquela divisão de arquivos. Você passa informações de uma classe aqui para outra, chama isso de uma determinada forma. Então ele é um pouco mais simplificado. Ele utiliza orientação a objetos, mas de forma simplificada. Qual a única vantagem dele? A única vantagem dele, em que além da estrutura para quem gosta de trabalhar orientado a objetos, é que ele é um pouco mais seguro, tá? Na questão de SQL Injection, por exemplo. Então, se você já deu uma pesquisada aí, você deve ter visto que o PDO ele já tem essa segurança no banco de dados. Ah, mas se eu utilizar algum dos outros modelos, meu banco de dados vai ficar vulnerável? Não. Existem várias coisas que vocês podem aplicar e várias técnicas simples, até mesmo de entrada de dados, que também não permitem, né, no caso aí, a entrada de SQL Injection. Mas o mais importante, independente de qualquer modelo que você utilizar, para hoje em dia, para a questão de segurança, é você utilizar um servidor de hospedagem que tenha o HTTPS. Aí você já vai estar, então, né, com uma segurança muito, muito boa aplicada aí dentro do seu projeto. Beleza? Isso aí é fundamental. Independente de qual você vai utilizar, trabalhar com HTTPS é o ideal hoje em dia. Então é isso, eu não tenho aqui basicamente, eu não vou falar para vocês qual é melhor, qual é pior, porque como eu falei, isso vai de desenvolvedor para desenvolvedor, mas na minha visão, né, quando você está trabalhando sozinho, criar com PHP estruturado vai te dar algumas vantagens depois na manutenção desse código. Se você for trabalhar com orientação a objetos, for utilizar, por exemplo, o Composer, ele vai facilitar muito, porque ele vai criar muitas classes para vocês ali de forma rápida, mas depois, para dar manutenção nisso, é terrível, tá? Então, assim, tem que pensar dessa forma. Eu até deixei aberto aqui um bloco de notas, que foram as implementações, algumas implementações que eu fui fazer no portal, depois que eu concluí ele, quando eu fui colocar ele no ar, né, para poder utilizar. Então eu vi que muitas coisas eram necessárias. Foi um total de 84 implementações que eu fiz aqui utilizando o PHP estruturado. Vou abrir aqui, por exemplo, uma das páginas para vocês verem. E a forma de você trabalhar depois e alterar, dar manutenção, é muito simples. Então tudo que era relacionado ao curso, eu tenho dentro de um único arquivo. Como eu mesmo desenvolvi, eu tenho a facilidade, obviamente, né, de trabalhar dentro desse código. Tem muito disso. Como eu falei, se tem mais de um trabalhando aí no seu projeto, talvez
PDO, o MVC seja o mais interessante, tá? Então o ideal é eu saber tudo? Não tem necessidade de você saber tudo. Sabendo o PHP estruturado, você escolhe uma desses outros modelos para poder também trabalhar ou para poder ter um conhecimento. Até mesmo se você pegar um código aí, por exemplo, em PDO, você vai saber, né, se virar nele. Então o que eu quero ensinar para vocês nesse curso, a partir da próxima aula a gente já vai entrar na codificação, é como trabalhar com PDO, tá? Isso para quem já entende ou já tem um pouco de conhecimento de PHP. Você pode ficar um pouco perdido se você não tiver. E a ideia aqui não é ensinar PHP, é ensinar PDO.